Bom, o tema desse vídeo é quais são as cláusulas essenciais que não podem faltar quando você está construindo um sistema de holding familiar, né? Quais são as providências, aquelas cláusulas essenciais. Não somente cláusulas, mas também providências, né? Andei conversando com um colega, não foi um caso que eu vi pessoalmente, mas um colega me contou isso há pouco tempo. Um terceiro colega, ao construir um sistema, diz que fez lá a célula cofre, colocou todos os bens da cliente dele para dentro da célula cofre e entregou o sistema para a cliente, dizendo que estava pronto, então, o sistema de holding familiar daquela cliente dele. Obviamente não estava pronto, porque se houvesse ali o falecimento da cliente, daquele colega advogado naquele momento, o inventário teria que acontecer de algum modo, porque as cotas sociais estavam ainda em nome da cliente daquele colega. Ele não fez a parte da sucessão das cotas sociais, né? Ele não terminou de completar o sistema, o sistema não estava completo. Ele deveria ter feito ali a doação das cotas com reserva de usufruto para cliente dele. Então são providências simples que não podem faltar quando você está fazendo ali a construção de um sistema de holding familiar. Mas também existem cláusulas essenciais que não podem faltar quando você está construindo, quando você está elaborando o contrato social de uma holding familiar para o seu cliente. Então, vou falar a partir das cláusulas mais básicas e depois a gente pode tratar um pouco sobre aquelas cláusulas mais especiais próprias do mundo do direito societário. Para começar, vou falar da tríade, né, da incomunicabilidade, da inalienabilidade e da impenhorabilidade. Então, aqui só com algumas das minhas anotações, mas começando pela incomunicabilidade. O que acontece? Em geral, quando você quer passar para a nova geração, então, preparar, né, o planejamento sucessório, passar a sucessão dos seus bens por meio, então, de cotas sociais de uma empresa que você cria para ser ali a célula cofre que vai guardar os bens que você tanto lutou para construir durante toda a sua vida. Obviamente você vai passar isso para os seus herdeiros ou para quem você quer que usufrua dos seus bens após a sua morte. Entretanto, seus herdeiros, eles também vão formar suas próprias famílias, eles vão se casar, eles vão passar pelos reveses naturais que as pessoas elas passam nos seus casamentos. Elas podem descasar, elas podem voltar a casar novamente, elas podem ter sorte no casamento, como também podem ter o infortúnio que todas as pessoas podem passar. Então, para que os bens a serem doados nesse sistema não venham a passar pelo revés ao serem doados para essa nova geração, é possível que seja gravado esses bens, as cotas sociais representativas dos bens. Então você pode gravar com essa cláusula da incomunicabilidade em relação ao regime de casamento, seja lá qual seja o regime de casamento que os seus filhos, que os seus herdeiros venham a ter, não vai se comunicar com o cônjuge que eles venham a ter. Então, eles podem casar duas, três, quatro vezes, não importa. Isso não vai se comunicar caso tenha seja gravada com essa cláusula de não comunicar, de incomunicabilidade. Então, não passa pelo perigo de ter que ser repartido em caso de divórcio, no caso de infortúnio no casamento dos herdeiros. Uma outra cláusula muito importante é da impenhorabilidade, porque ao doar as cotas sociais, os herdeiros também podem passar por problemas financeiros.
Ao passar por problemas financeiros, se você doa as cotas sociais para os herdeiros, sem essa cláusula, você pode estar colocando em risco o seu patrimônio, porque ao sofrer de repente uma execução judicial, as cotas sociais podem ser utilizadas dentro de um processo judicial para garantir o pagamento da dívida. Então, para que não seja objeto de penhora, para que eles não venham a sofrer então uma constrição judicial, a lei permite que você grave, ao fazer uma doação, você grave com essa cláusula de impenhorabilidade. Então, há uma proteção muito interessante que você pode gravar essas cotas sociais ao fazer a doação para os seus herdeiros. E uma terceira cláusula muito importante também, que precisa estar gravada ali, é a da cláusula da inalienabilidade. O que quer dizer isso? O seu herdeiro não pode vender as cotas sociais, né? Então, enquanto você estiver vivo, você impõe então ali um limite em que você doa com reserva do seu usufruto, enquanto você estiver vivo como instituidor do patrimônio, você mantém o controle das cotas sociais. Entretanto, apesar de o novo dono ser o herdeiro, ele não pode fazer a venda daquilo enquanto você, como instituidor do patrimônio, estiver vivo. Essa cláusula da inalienabilidade, ela é tão importante, tão forte, que de acordo com o Código Civil, nosso Código Civil, artigo 1911, ele afirma que a cláusula da inalienabilidade, ela implica na impenhorabilidade e na incomunicabilidade. O que quer dizer isso? Se você gravar somente com a inalienabilidade, ou seja, com a impossibilidade de venda, automaticamente se compreende que também não se pode penhorar e nem se comunica no regime de casamento dos filhos. E até destaco, inclusive, aqui um julgamento do Superior Tribunal de Justiça de 2018, que num recurso especial reformou um entendimento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que entendeu que, por não haver a cláusula específica de inalienabilidade, mas só havia apenas as cláusulas de impenhorabilidade e a cláusula de incomunicabilidade, a donatária ela podia vender o bem. Ela pôde vender o bem porque não tinha a cláusula específica da inalienabilidade. Só havia dessas outras duas cláusulas que eu acabei de mencionar. Porque essas duas elas são menores, segundo a própria lei e pelo entendimento do STJ, a da inalienabilidade ela é muito mais abrangente, ela é muito mais forte, ela realmente abrange essas outras, a da impenhorabilidade e a da incomunicabilidade. Então, o que pode mais, pode o menos. Já o contrário não funciona. Se você colocar apenas a da impenhorabilidade e da incomunicabilidade, não significa que você não pode vender. Então, as três cláusulas precisam estar em conjunto. Ou, se você quiser colocar somente a da inalienabilidade, automaticamente as outras duas vão estar presentes sem problema, de acordo com a lei. Mas é sempre bom que tudo esteja muito claro e esteja ali previsto dentro do contrato social do seu cliente. Então, é importante que isso fique muito claro. Então, essas três cláusulas são as cláusulas mais básicas de um contrato social quando você está construindo um sistema um sistema de holding familiar para uma família que pretende fazer o planejamento sucessório. Outras cláusulas muito importantes também, como a da reversão, eu posso aqui mencionar. A cláusula da reversão acontece quando, especialmente no infortúnio do falecimento de um herdeiro acontecer antes do instituidor do patrimônio. Então, se acontecer de um dos herdeiros falecerem antes do instituidor do patrimônio, essas cotas sociais elas podem reverter, voltar então
para o instituidor do patrimônio, para que ele, com aquelas cotas de volta para ele, ele possa então redistribuir da melhor forma como lhe aprouver. Outras cláusulas muito importantes também que podem ser mencionadas e que devem fazer parte, devem constar dentro de um contrato social, é a cláusula, por exemplo, da administração permanente, que é a que vai colocar o instituidor do patrimônio ou a instituidora do patrimônio como aqueles que vão continuar dando as cartas, aqueles que vão continuar constantemente definindo quais são os rumos do patrimônio ali instituído por eles. Outra cláusula muito importante é a dos direitos políticos, porque há alguns direitos que, apesar da administração permanente, da cláusula da administração permanente, mas há certos direitos que somente são exercidos pelos sócios. Somente os sócios, por exemplo, é que podem usufruir, por exemplo, os frutos, a repartição dos frutos das cotas sociais, ou algumas decisões que somente os sócios podem tomar. Então você tem que prever que até os direitos políticos também serão exercidos pelo instituidor do patrimônio. Então essa cláusula também não pode faltar. Então são alguns detalhes importantes para que o sistema de holding familiar possa funcionar com segurança para o instituidor do patrimônio, para que nada mude para ele na prática quanto à administração do seu patrimônio.